Deus, como é que vocês estão? Gente, o vídeo de hoje é muito importante. Você que é um adolescente, um jovem, já vou dizer pra você, pegue uma agenda aí, ó. Busque uma agenda, uma caneta e anote tudo que eu vou te falar. Bom, pegue uma agenda decente, porque a minha agenda só tem desenho que a Hannah pediu pra eu fazer aqui. Eu tenho certeza que você tem uma agenda melhor do que a minha, né? Enfim, mas pegue uma agenda, uma caneta pra você anotar as dicas que eu vou te dar nesse vídeo sobre casamento. Como se preparar para um casamento, e existem alguns pontos muito importantes que você precisa conversar com o seu namorado e com a sua namorada antes de estabelecer um relacionamento realmente assim fixo com essa pessoa e eterno. Eu te falo isso porque assim, muitas pessoas entram num casamento sem saber muita coisa porque não foram instruídos. Então assim, as coisas que eu vou te falar aqui, pode ter certeza que é muito difícil alguém te falar. E vai ser uma bênção. Bom, antes de tudo eu já te convido a se inscrever aqui no canal, deixa aquele likezão e também me siga lá no Instagram, que é @lanacristãodeclarado. Belezinha? Agora sim, bora pro vídeo. Como eu disse, nesse vídeo eu vou falar alguns pontos muito importantes que você precisa conversar com o seu namorado ou sua namorada antes de decidir estabelecer um relacionamento sério com um casamento com essa pessoa. Então assim, você vai chegar pra essa pessoa e aí você vai anotar tudo e você vai chegar pra ela e vai fazer tipo uma entrevista de emprego. O que você pensa sobre isso? Aí você vai anotando. Só que não. Por isso que eu falo pra você, como é importante desenvolver uma amizade de verdade com a pessoa na época do namoro. Vocês vão conversando sobre essas coisas e alinhando na época do namoro, porque tem pessoas que casam sem conhecer de verdade a outra. E os sinais que você ignora lá no namoro são as razões pelas quais você vai embora no futuro. Outra coisa, coisas assim que você observa de qualidade, tipo, nossa, isso eu acho muito legal no caráter do outro. Quando você casar, essas coisas vão continuar sendo muito boas e você vai continuar admirando. Porém, se tem alguns pontos que você fica tipo, nossa, esse jeitinho dele, essa coisinha que ele faz, essa maneira como ela se comporta, essas pequenas coisas que você meio que ignora na época do namoro, pode ter certeza, meu amor, que infelizmente quando você casar, vai tomar uma proporção gigantesca. Muito triste de falar isso, mas é a realidade. Bom, primeira coisa que você precisa conversar com o seu parceiro, sua parceira, antes de querer casar com ele é histórico de saúde. Como assim, Alana? Sim, histórico de saúde. Isso é uma coisa que as pessoas não vão te falar, mas eu vou te dar um exemplo. Existem alguns casais que eu já conheci que, por exemplo, eles casaram sem conversar sobre essa questão de histórico de saúde e o rapaz era infértil e a moça, o sonho dela era ter filhos. E aí eles se casaram e só depois ela descobriu esse problema de saúde que ele tinha. Então, é só um exemplo, mas assim, existem várias questões de saúde que a gente precisa conversar sobre isso, ser aberto e já se conhecer antes em relação a isso, antes de casar. Segundo ponto muito importante, fé e religião. Que igreja vocês vão frequentar? Como que vai ser essa questão de fé de vocês? Eu falo isso porque tem pessoas que, digamos assim, eu sou de uma igreja, ele é de outro. Ambos são cristãos, mas são de igrejas diferentes. Isso pode acarretar alguns problemas no casamento. Por quê? Digamos assim, quando a gente vai numa igreja, a gente desenvolve amizade com as pessoas da igreja. Então vocês vão casar e vão ter pessoas diferentes de amizade, porque um vai numa igreja, outro vai em outra. E aí, no caso, filhos. O filho vocês vão levar para qual igreja? E o casamento será em qual igreja? Então eu falo pra vocês, conversem sobre essa questão de fé e religião, que é muito importante alinhar tudo isso e ter compatibilidade nesse sentido também. Um outro ponto muito importante para vocês conversarem é sobre a questão de filhos, porque assim, eu já conheci casais que, no caso, a mulher não quer ter filhos nunca nessa vida e o rapaz, ele sonha em ser pai de muitas nações, tipo Abraão. E aí, eu já vi casais que se separaram por causa disso, porque não tinham compatibilidade nesse sentido. Então é muito importante vocês conversarem. Vocês têm sonho de ter filhos? Se sim, quantos? Como que vai ser? Porque às vezes o sonho de um é um sonho completamente distante e abominável para o outro. Então conversem sobre isso. Um outro ponto muito importante para conversar é a questão de finanças. E eu falo isso para vocês porque tem muitos casais que vivem em pé de guerra por causa de finanças. Porque o homem se acha dono do dinheiro. Tipo assim, o que é salário dele é dele, ele que manda e pronto.
E a esposa, a mesma coisa. Tem pessoas muito controladoras. Então você precisa conversar sobre essa questão de finanças. Contas unificadas, como que vai ser essa questão de divisão de dinheiro, enfim, como que vai ser a administração financeira do lar de vocês. É muito importante já deixar muito bem estabelecido sobre isso, para que você não tenha surpresas indesejadas lá no casamento, porque tem muitos homens super controladores que eles não deixam a mulher saber nada do que ele gasta, mulheres também que trabalham, é meu dinheiro. Então assim, eu particularmente penso assim, uma só carne é uma só finança, então assim, não existe nada meu, nada seu, então tem que unificar essa questão. Então, conversem sobre isso. Outro ponto para se conversar: como vocês vão lidar com os pais e com a família depois de casados? Então, porque assim, tem muitos que casam e aí vão morar atrás da casa da mãe, da sogra, enfim. Não aconselho isso para que você faça, porque quem casa quer casa e a chance de você viver numa situação um pouco conflitante é bem grande. Então, assim, tem o seu cantinho, né? Mas essa questão, como que vocês vão lidar com a família, com os pais depois de casados? Porque tem muitos que casam e continuam com o cordão umbilical lá no papai, lá na mamãe, e isso pode acarretar algumas dificuldades. Não estou falando que é para desprezar, não, mas tem que existir um equilíbrio, tem que entender que é uma nova legislação, uma nova família, precisa haver o respeito, o amor, precisa haver a cumplicidade, o companheirismo, ajudar, enfim, mas tem que existir um único pensamento do casal em relação a isso. Como que vai ser o lidar com o pai, com a mãe, com o sogro, com a sogra, com os cunhados, com os irmãos, com a família no geral depois do casamento. Um outro ponto que vocês precisam conversar é sobre trabalho, porque, gente, quantas pessoas que se casam com uma criatura e depois descobrem que a pessoa é preguiçosa, a pessoa não busca trabalho, pra ela tá tudo bem, tipo, sabe, deixa a vida me levar. Então, isso é bem complicado. Vocês precisam conversar sobre essa questão de trabalho, como que vai ser o trabalho, o que a pessoa vai fazer, qual é o sonho dela, sobre futuro, sobre faculdade, sobre planos que ela tem pro futuro, se é uma pessoa pra frente, uma pessoa que sonha, uma pessoa batalhadora que corre atrás, ou uma pessoa que ganha tudo de mão beijada, né? Dos pais, enfim, da família. Tem que cuidar com isso, porque eu já vi muitos casais entrando assim em conflitos bem gritantes por causa dessa questão de trabalho, porque a mulher percebe que o homem é muito parado, ou a mulher também não cuida da casa direito. Vocês precisam conversar sobre essas coisas. Trabalho. Como que vai ser a questão de trabalho dos dois? Tanto trabalho fora, tanto trabalho dentro de casa. Um outro ponto é sobre compromisso de pureza, ou seja, falando sobre a questão íntima. Como que vocês vão fazer nesse sentido, sendo um casal de namorados e tendo um plano de pureza e de santidade até o casamento? Vocês precisam conversar sobre os princípios nesse sentido, conversar sobre o que vocês pensam em relação a isso, embasados na palavra de Deus, e precisa colocar os pingos nos is, como eu falei. Então, assim, conversem sobre pureza, sobre compromisso, sobre santidade no namoro. Porque não adianta depois vocês nunca conversarem sobre isso e aí acabarem caindo e depois, devia ter conversado sobre isso, deveria... Não, já conversem. Olha, esses vão ser os nossos limites, nós vamos passear em lugares públicos, como é que vai ser a intimidade, como que vai ser o relacionamento, como que vão ser os beijos, os abraços, como que vai ser o relacionamento nessa questão de pureza dos dois. Muito importante vocês conversarem sobre isso. Um outro ponto muito importante para se conversar é sobre vida com Deus, propósito e missão. Porque tem muitos que se juntam e aí o rapaz não quer saber de missão, ele não quer saber muito dessas coisas, ele até vai pra igreja, mas ele não é muito lá, assim, amigo dessas coisas de Deus. Já a mulher, ela é muito, assim, felizona nessas coisas, ela quer participar, ela quer fazer missão, ela quer ajudar o povo, quer sempre estar na igreja, quer sempre estar envolvida, e o rapaz não. Isso, gente, causa tanto problema num casamento que vocês não fazem ideia. Por isso que eu falo pra vocês, compatibilidade de pensamento, de propósito e de princípios e de gostos é muito importante. Tem gente que acha que só a paixão, só o sentimento cobre tudo. Não é assim. Então, assim, se você quiser ter um relacionamento saudável, duradouro, feliz de verdade, não só estar casado porque, eu casei, agora eu vou ter que ficar assim. Não. Converse sobre todas essas coisas antes de se casar e aí você vai saber se realmente vale a pena casar com essa pessoa ou não. Então, vida com Deus. Como que vai ser a vida com Deus? Como que vai ser o compromisso de vocês com a igreja, com o Senhor, com a missão, com a volta de Jesus, com o reino?
Que tipo de vida vocês querem ter? Estilo de vida. Que estilo de vida vocês querem desenvolver depois de casados? Então é isso, meus amores. Se eu esqueci de algum ponto, coloque aqui nos comentários para nós aprendermos e crescermos juntos com isso. Eu falo para vocês, busquem ao Senhor em primeiro lugar, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas, sabe? Coloque o seu coração realmente firme na vontade de Deus, firme nas promessas do Senhor, e tenha certeza que Ele vai guiar os seus passos se você for obediente e viver uma vida de pureza, de santidade e de entrega total a Deus. Entrega o seu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E que o seu namoro de verdade, o seu relacionamento esteja, sabe, muito bem embasado na palavra, sabe, firmado na rocha, porque dessa forma pode vir os ventos, as tempestades, as coisas, né, ruins podem chegar, mas se vocês estiverem alicerçados na rocha, aí as coisas vão ser muito mais fáceis e vão dar certo, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês, e se esse vídeo foi capaz de te abençoar de alguma forma, compartilhe com alguém. Beijo, tchau!